Olá, muito bem-vindos à aula de Biologia, Malária. Hoje aqui com Rodrigo Berhardt, causador, o Anófeles, mosquito Anófeles, a fêmea do mosquito, né? Um mosquito que causa, então, uma doença grave, que é a febre intermitente, chamada maleita, impaludismo. O agente etiológico, o causador, é o Plasmodium, protozoário, que não tem órgão de locomoção e, portanto, precisa da corrente sanguínea para infectar o paciente. Bom, hoje o que nós vamos ver, meus queridos e minhas queridas, especificamente na aula de biologia de hoje, é uma das doenças parasitárias mais espalhadas pelo mundo, que é a malária. Essa parasitose, então, causada pelo mosquito Anófeles fêmea, que a gente pode ver aqui, que é a fêmea que vai causar, então, ela vai picar o indivíduo, vai furar o indivíduo, vai retirar o sangue vai se localizar no estômago e ele vai nutrir o embrião e depois vai pôr ovos, tá? Para sua reprodução. Então, o Anófeles, aqui no Brasil, é um mosquito que habita a região norte e as regiões tropicais da Terra, né? A gente vai ver isso agora. O foco endêmico, então, da malária aqui no Brasil é a Amazônia. A Amazônia Legal. Então, em toda a região da Amazônia Legal, que envolve o Acre, Rondônia, Mato Grosso, Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Tocantins, um pedaço do Pará e um pedacinho do Maranhão, né? Amazônia Legal. Bom, toda a África subsaariana, principalmente no oeste da África, onde tem os focos maiores dessa doença, e na região de Moçambique também, no norte de Moçambique, Madagascar, no sudeste asiático, também na Indonésia, Bornéu, toda a região tropical do mundo, tem malária, tá certo? Bom, o hemisfério norte já teve malária, eles conseguiram erradicar os casos principais, drenando as águas paradas e fazendo saneamento básico e controlando, então, o vetor, que é o mosquito. O vetor da doença, aquele que carrega a doença, é o mosquito Anófeles, a fêmea só, tá? Faz barulho. Bom, é isso que a gente tem que ter em mente. Então, a malária é uma doença muito grave. Como vocês podem ver aqui do lado, é uma doença basicamente da região amazônica. Na década de 40, tiveram muitos casos no Nordeste, por causa da guerra, muita movimentação de tropas. E no século XIX, início do século XX, a malária se estendia também pela região sudeste. E sul um pouquinho também. Então, as regiões subtropicais e tropicais. Quais são os sintomas, pessoal, da malária? Com dor de cabeça, afetar o cérebro, sistêmico, febre, falta de apetite, cansaço e dor na parte muscular. Nas costas, dor nas costas, porque tem uma infecção, né? Estômago, náusea, vômito, fígado, inchaço do fígado, porque a malária, os protozoários vão se desenvolver no fígado. Respiratória, tosse seca, suor, palidez e tremor, por causa da febre. Bom, aqui a gente pode ver alguns protozoários do tipo Plasmodium sp. Existem 4 tipos básicos de Plasmodium. A gente tem na Terra, então, o Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium gambiae, tá? E o falcíparo, são os mais conhecidos, tá? É importante que a gente saiba, então,
quais são os plasmódios? Então, plasmódio, com P maiúsculo, plasmódio. Temos então Vivax, Malariae, Vivax, Malariae, Plasmodium ovale e o falciparum. Tá? Existem outros tipos também importantes, tá? Mas esses são os mais conhecidos, ok? Bom, essa é uma doença originária da África, possivelmente começou na África, e tem se espalhado por países como a Europa, a Ásia e depois chegando à América. Tá? Ela é tão antiga que Hipócrates, no século V, já fazia referências, né? O nome malária vem de mal, malar em italiano, tá? Malaire, malária. Surgiu no século XVIII porque se acreditava que é causada pela enfermidade se estivesse no ar insalubre de regiões pantanosas. Hoje a gente sabe perdão, são mosquitos que causam, que são vetores da doença. Qual é uma enfermidade de clima tropical ou subtropical? No Brasil, a Amazônia está mais sujeita à transmissão da doença. Malária é uma doença realmente muito antiga. Muito antiga. Tá? São 4 tipos. O Plasmodium malariae é o menos grave. Tá? O Vivax é o que ocorre em maior quantidade. Tá? O ovale, nenhum caso no Brasil. Malária ovale. Os mosquitos nossos são incompetentes para levar esse plasmódio, para infectar o ser humano. A malária é uma doença também transmitida por mosquito. Você poderia falar sobre... E aí, professor? Que características tem esse mosquito? Então, Anopheles é um mosquito fêmea, igual esse que a gente está vendo aqui em cima. Tá? Um mosquito que tem parecido com o pernilongo, faz parte do grupo dos anofilinos. O mais comum é o darling, né, o Anopheles darling. Principal ao entardecer. Então, pica as pessoas ao entardecer e anoitecer, à noite, quando estão amanhecendo. Durante o dia, o sol forte fica escondidinho na sombra, nas árvores, nas águas. Nos finais de tarde, sai para o repasto. Na região amazônica, ocorrem 98% dos casos de malária brasileira. Quase todos são transmitidos pelo anofelino. O ciclo da malária é o homem anofilino homem. Geralmente são as fêmeas que atacam porque precisam de sangue na alimentação para garantir o amadurecimento da postura dos ovos. Né? Esses parasitas liberam toxinas, invadem o sangue, os glóbulos vermelhos se reproduzem a ponto de rompê-los. Esses parasitas liberam toxinas no sangue que causam, então, aumento da temperatura sobre a pessoa, que começa com calafrios e bate os dentes. O frio que sente é tanto que, mesmo no verão, treme e muito chega a sacudir a cama quando está deitada. Quando a febre alcança o patamar de 39 a 40 graus, vem a fase do calor. O paciente se aquieta, embora o parasita ainda esteja circulando no seu sangue, e vai entrar em alguns glóbulos vermelhos. Nesse momento, o estímulo desaparece, a temperatura cai rapidamente, o que faz a pessoa suar muito. Aí começa tudo de novo. O plasmódio se replica, explode os glóbulos, vem o calafrio, a febre e o suor. Em geral, dependendo do tipo de malária, esse quadro se repete a cada 2 ou 3 dias. Então você tem a malária, a febre terçã, de 2 em 2 dias, e a febre quartã, que é de 3 a 4 dias, tá? 72 horas. 3 dias. Então, se a gente olhar esse inimigo, a infecção do ponto de vista do protozoário, sua estratégia de sobrevivência é perfeita.
Ao contrário do Aedes aegypti, que transmite a dengue, prolifera nas cercanias das habitações humanas, o Anopheles vive nas matas. E são homens que invadem as barreiras naturais do seu habitat, como precisa de sangue para sobreviver, pica o invasor e a transmissão da malária acontece. A doença é autolimitada, o que acontece com quem contrai malária e não recebe tratamento. Na teoria, todas as doenças infecciosas, até mesmo as mais graves, são autolimitadas, ou seja, o sistema de defesa do corpo combate o invasor estranho e a doença desaparece. Em alguns casos, porém, a limitação ocorre com a morte do paciente que não tinha um sistema de defesa eficiente. Teoricamente, a malária leva mais ou menos de 1 ano a 3 anos para autolimitar-se. Isto é, as febres desaparecem e o indivíduo fica em equilíbrio com o parasita. Esse quadro ocorre em frequência na África, que é terrível, né, gente? Vocês já pensaram em ter 2 anos de febre cada 2 dias, 2, 3 dias? Terrível, né? Bom, então a malária infecta o indivíduo, o mosquito consome então os parasitas do sangue, infecta o sangue e vai para o fígado. Lá ocorre então, dentro das hemácias, os merozoides se reproduzem dentro das células do sangue. E aí ocorre o ciclo, o mosquito em segundo estágio, reprodução sexuada, gametas formam então outro estágio, os esporozóides, e vão para o fígado, segundo estágio. Bom, interessante que você saiba então os tipos principais de malária: falciparum, macrogametócito, grande célula, Plasmodium oval, Plasmodium malare, os tipos específicos, e o vivax. Aqui a gente pode ver a quincona, tem o quinino, que é retirado então um remédio para o tratamento da febre. Tá? Artemisia também, tem a artemisina. Aqui ao lado a gente vê Ronald Ross, inglês, prêmio Nobel em Fisiologia e Medicina, estudou então um trabalho sobre malária, porque nessa época o homem estava fazendo então, o ser humano estava fazendo o canal do Panamá, que morreram milhares de trabalhadores por causa da malária. Aqui no sul dos Estados Unidos, drenagem de lagos com água parada, né? Abriam-se fossas para escoar a água parada. Aqui mais uma vez as regiões que existem casos de malária, vê que sudeste da Ásia, norte da América do Sul, América Central e a África subsaariana, as regiões subtropicais e tropicais, né? Madagascar também, próximo da Arábia Saudita também tem casos, e já ocorreram casos na América do Norte, Europa e Ásia. As regiões tiveram saneamento básico e não tem mais malária, mas já tiveram malária, região centro-sul do Brasil também, a região nordeste, hoje não mais. Bom, existe um diagnóstico rápido da malária, que é feito em alguns segundos, tá? Um agente que entra em contato com o sangue e detecta então elementos do agente causador, que é o plasmódio. Uma doença que acomete de 290 milhões de pessoas, isso nesse ano, 200 milhões de pessoas, segundo o CDC americano. E esses dados são muito difíceis de avaliar, isso de 290 a 500 milhões de pessoas com malária hoje no mundo, tá? Em torno de 1/14 da população mundial. Então a malária deve ser... Como que a gente se protege da malária? Primeiro, usando telas, as telas em regiões endêmicas, região interior do Acre, do Amazonas, do Pará, interior mesmo, onde tem casos. Por exemplo, a capital do Rio Branco quase não tem mais casos, normalmente é dentro da floresta, próximo à floresta, onde tem os mosquitos, tá? Isso acontece. O uso de inseticidas, o controle das pragas, o controle dos mosquitos, tá? Drenagem de lagos de água parada, uso de tela, como a gente viu, uso de repelentes, e isso, evitar então a
malária, evitar as áreas endêmicas. A malária ela atrapalha o desenvolvimento das cidades, tem que ser controlado. Qual o principal tratamento? Então, hipótese de transmissão na Amazônia, na América Latina em geral, na África, Sudeste Asiático. Primeira hipótese de diagnóstico é que seja malária. Pode não ser, mas deve pensar. Além da febre, o paciente apresenta sudorese e calafrios. O problema é que nas pessoas infectadas pela primeira vez ainda não houve desorganização imunológica, sistema imunológico, suficiente para ter febre. Às vezes pode não ocorrer, né? Demora 20 minutos para ter conhecimento da doença. Em São Paulo tem hospitais das clínicas e laboratório dos vigilantes no Hospital das Clínicas. Bastam 20 minutos para o exame ficar pronto. Como agem os medicamentos? Então, os medicamentos para a malária são específicos. Espécie do plasmódio e os gametócitos que se desenvolvem na corrente sanguínea, né? Então, vamos pensar em 3 tipos de malária que existem no Brasil. Vivax, falciparum e malária. Malária Vivax, o tratamento é feito com comprimidos de cloroquina, 4 no primeiro dia, 3 no segundo e 3 no terceiro, de modo rompe-se o ciclo do parasita e os sintomas da doença desaparecem. No entanto, como o ciclo continua no fígado, sem tratamento pode ser responsável por recaídas, porque o parasita rompe as células hepáticas do fígado, desculpe, instala-se nas hemácias e os sintomas reaparecem depois de alguns meses. Para evitar que isso aconteça, existe a primaquina, um remédio que deve ser tomado sob a forma de comprimido diário durante 14 dias. Às vezes o paciente interrompe o tratamento e acha que está bom. Está mesmo, mas suspende a medicação com o risco de ter recaída. Só advém a fama de que a malária é uma doença incurável. Não é, ela é curável. Usa-se também a cloroquina para a malária provocada pelo Plasmodium malariae, respeitando o esquema de 4 comprimidos por dia, 3 nos segundos dias subsequentes, e assim sucessivamente. No entanto, dessa forma da doença não requerem a indicação de primaquina. O parasita, tendo saído do fígado, não volta para esse órgão. Desculpe a tosse, pessoal. A doença causada, aqui está muito seco em São Paulo. Desculpe. Eita, vozinha. A doença causada pelo Plasmodium falciparum é realmente o maior problema, porque desde a década de 60, esse parasita tem se mostrado resistente à cloroquina. Estou voltando, então, muitas pessoas voltando, médicos que foram para a Organização Mundial de Saúde, querem padronizar o tratamento de malária falciparum. Tem uma ideia da magnitude do problema? A África Negra corre 100 milhões de novos casos por ano, com 1 milhão de mortes de crianças por ano. Por isso, o tratamento desse tipo de malária requer o uso de esquemas combinados. Atualmente, a opção é usar derivados de uma planta chinesa chamada Gingaozu, cujo princípio ativo é a artemisina, aquela que eu mostrei agora, da artemisia, associado a drogas novas como a mefloquina ou a lumefrantina, num único comprimido, que deve ser tomado 6 vezes por dia durante 3 dias. Existem ainda outros meios para tratar a malária? Existem. No Brasil, por exemplo, ainda usamos a mefloquina. Nós estamos discutindo a mudança, os médicos, né, todos biólogos e biomédicos, na Organização Mundial de Saúde. Por enquanto, indicamos a mefloquina em dose única, 4 comprimidos, em 2 doses associadas a quinina. O velho quinino foi amplamente usado. O velho quinino, que tem 100 anos de história do tratamento da malária, associado a um antibiótico, como a doxiciclina, pode ser utilizado na seguinte dosagem: 3 comprimidos de quinino durante 3 dias e 2 comprimidos de doxiciclina durante 7 dias. O doente suporta o tratamento? Nos casos de malária vivax, a cloroquina é bem tolerada, não provoca efeitos colaterais. O mesmo não ocorre com os atos da malária falciparum, os medicamentos. Tolerância, sentem náuseas, tomam quinino por causa do seu grau de toxicidade. A doxiciclina provoca sintomas de gastrointestinais adversos. A mefloquina pode provocar vômitos e outros efeitos colaterais.
Não existe vacina contra a malária. Que cuidados as pessoas devem tomar quando visitam regiões endêmicas? Existe algum tratamento preventivo que possa fazer? Se refere à profilaxia, ou seja, a prevenção, há dois tipos de abordagem. Se a região ao visitar o grau de endemicidade for baixo, ou seja, as regiões onde tem malária, onde não tem malária, nos casos de transmissão menos importantes, recomendamos as seguintes precauções. Menor exposições a águas paradas no entardecer à noite, uso de camisas de manga longa compridas, de repelentes todo o corpo e de mosquiteiros para evitar a picada de mosquitos durante a noite. Regiões de alta transmissão, como a África Negra, existe o Gambi, Plasmodium gambi, Anopheles gambi, né, que pica o dia todo, é preciso tomar medicamentos. Entre eles o mefloquina. Na verdade, esse aqui é o Anopheles gambi, que é muito perigoso, não tem no Brasil. Os remédios devem ser tomados antes da partida, durante a estada no local e na volta, por um período de tempo determinado. Mesmo fazendo quimioprofilaxia ou prevenção química, se a malária for resistente ao medicamento, a pessoa pode contrair a doença. Por isso, se tiver febre, devemos pensar que possa estar com malária. Bom, nossa precaução é evitar, então, que a pessoa faça a prevenção por conta própria, tá? Sempre indo ao médico. Então, muito interessante, isso aqui eu retirei do site do Drauzio Varela, Dr. Marcos Paulos, infectologista do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. E é isso aí. Bom, pessoal, eu acho que esclareci bastante sobre a malária e a gente tem, então, uma grande missão de diminuir a malária, tentar erradicar a malária, né? Com o advento do desmatamento, está ocorrendo o contrário, está aumentando os casos de malária. Mas as cidades estão crescendo e aí diminuem os casos de malária nessas cidades. Claro, porque diminui a interação entre floresta e ser humano, né? Mosquito ser humano, o macaco é um reservatório, os macacos, né? E quando o ser humano avança, o mosquito não percebe essa diferença. Aqui só para uma curiosidade, o pintor Albrecht Dürer, ele relata então o caso de malária que ele mesmo teve, o baço dolorido, então ele mostra aqui em arte também. Então, vários cuidados devem se tomar, telas, e esse assunto pode cair na prova do vestibular, causado então pela picada de mosquito, transmite protozoário, o plasmódio. Grande abraço para vocês. Se forem viajar para regiões que têm casos endêmicos, ou seja, de regiões específicas que têm casos de anófilis, tomem esses cuidados. E se forem prestar vestibular, fiquem espertos que isso pode cair na prova. Grande abraço. Malária causada por protozoário. Grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Até as próximas aulas.